texto está lá em 1 Samuel 3, de 1 a 10. 1 Samuel 3, de 1 a 10. Um momento onde há um encontro do Senhor com... O texto está na tela? Eu vou lendo aqui, os irmãos acompanhem. E o jovem Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. E aconteceu um dia que, estando Eli deitado em seu aposento, quando seus olhos começavam a escurecer-se, que não podia ver, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, de onde a arca de Deus estava. E antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, o Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo, logo a Eli disse: Eis-me aqui, para que me chamaste? E Eli lhe disse: Eu não te chamei, volte a te deitar. E ele se voltou e deitou-se. E o Senhor voltou a chamar outra vez a Samuel. E levantando-se Samuel, veio a Eli e disse: Eis-me aqui, para que me chamaste? E ele disse: Filho meu, eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel não havia conhecido ainda ao Senhor, nem a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. O Senhor então chamou pela terceira vez a Samuel. E ele, levantando-se, veio a Eli e disse: Eis-me aqui, para que me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. E disse Eli a Samuel: Vai e deita-te. E se te chamar, dirás: Fala, Senhor, que teu servo ouve. Assim se foi Samuel e deitou-se em seu lugar. E veio o Senhor e ficou ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala que o teu servo está ouvindo. Até aí. Esse é o marco do que é chamado chamamento, da vocação de Samuel, né? E é um momento interessante que esses dois personagens, né? Eli, um profeta que já tinha vivido essa relação profunda com Deus e vivia de alguma maneira, mas tinha cometido muitos enganos na sua vida, né? Principalmente com relação aos seus filhos. E se você for lá atrás, você provavelmente conhece essa história. Eu não vou me ater a explicar, mas estava tendo um momento em que já havia até, Deus já tinha até dado uma palavra ali dizendo que não tinha gostado da maneira que as coisas tinham, por ele, sido conduzidas, né, por ele. E ele já estava dizendo: olha, isso não vai ficar da maneira, você vai ter um juízo por conta disso tudo. É muito duro, né, ouvir do próprio Deus, né? A gente não tem essa oportunidade hoje, a gente vai falar dessas relações de ouvir Deus, mas seria muito duro, né, se a gente ficar: eu quero tanto ouvir Deus, e a primeira coisa que a gente ouve de Deus, ou uma delas, é que haverá juízo sobre o que a gente está fazendo, viveu e tal. Ou seja, nem tudo que a gente quer ouvir de Deus pode ser algo prazeroso, né, se a gente caminhar não de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui você tem uma ideia do texto, para a gente já avançar, né? E Samuel devia ter alguma coisa de 12 anos de idade e tudo. E já ministrava. Você também conhece a história de Samuel, como ele chegou aí, desde a história da sua mãe, como a sua mãe dedicou a vida dele para se relacionar com o Senhor, e por isso ele estava ali. Qualquer coisa, a gente, numa escola dominical, a gente vai conversando mais para você entender os detalhes, mas você já deve conhecer isso. Algumas coisas importantes para a gente, para avançar aqui. Quando eu estava no seminário, até antes disso, nós presbiterianos, né? Se você está me ouvindo, talvez você não seja, mas nós havia muitos memes, né? Das várias segmentos dos cristãos aqui no Brasil, né? E aparecia o Batista, aparecia
o assembleano, e invariavelmente o presbiteriano ele aparecia, não sei se vocês viram isso aí, mas esse meme deve estar na internet, como neve em cima dele, né? Um homem gelado, parecia ser frio, onde somente a palavra bastava e resolvia. A parte espiritual, por isso ele era colocado como frio, enquanto que outros apareciam com foguinho, né? Então era o meme, a brincadeira, nosso irmão gelado, eu não sei quantos já viram isso, mas procure na internet, você vai ver os vários memezinhos onde era a brincadeira que os nossos irmãos nos direcionavam a maneira de nos olhar. O Espírito Santo não está ali, né? O que está ali é só o raciocínio lógico, a lógica de tudo. Isso talvez tenha, assim, permeado a igreja presbiteriana por vários motivos, mas isso não é uma verdade, senão ela não teria crescido ao longo dos tempos, e o Espírito Santo atua, assim, de maneira diferente, mas atua. E o que eu queria dividir um pouco com vocês é sobre algumas questões neste sentido, nas nossas relações com Deus, nas relações que nós temos no nosso dia a dia com Deus. Porque eu acho que a gente, às vezes, foca, demais numa área de relação com Deus e não percebe que uma outra que está ali no nosso dia a dia, a gente poderia fazer funcionar e não funciona. Pode está muito subjetivo. Vamos entrar? Vamos entrar no texto para você compreender. E logo o texto ele começa lá dizendo uma coisa bem interessante, né? No versículo 1. E o jovem Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era rara naqueles dias, não havia visão manifesta. Esse primeiro versículo, essa parte final é interessante, porque quando a gente vai lá em Hebreus 1, capítulo 1, né, ele, já no Novo Testamento, ele nos fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho. Então, Hebreus valida que é pelo Filho, por Cristo Jesus, que a palavra está se manifestando nos dias de Hebreus, e digamos, concomitante com vários outros personagens bíblicos ali, né? Mas então o Hebreus está me dizendo que outrora ele falava, mas aqui nós estamos no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está nos dizendo que neste momento isso também não acontecia. Ele fala, a palavra do Senhor era rara naqueles dias, não havia visão manifesta. Quando ele fala não havia visão manifesta, já no Antigo Testamento, ele está dizendo o seguinte: não se manifestaram pessoas como profetas. A visão manifesta seria alguma coisa que era de conhecimento notório de todas as pessoas. Não significa que Deus não agia? Claro que sim, individualmente, particularmente, mas de uma maneira mais massiva. Isso não estava acontecendo. É isso que o texto vai nos oferecer aqui. Então ele fala, era raro, ou seja, acontecia assim, mas de forma rara. Então a gente às vezes tem uma ideia de que no Antigo Testamento as coisas, Deus falava com todo mundo, mas haviam ciclos também de silêncio, ciclos. Alô? Oi. Está aí Eli ministrando o templo, né? Os profetas viviam lá, né? E Samuel também estava lá e tal, no aposento próximo. Por isso que quando o Senhor começa a chamar Samuel, ele acha que é Eli. Então ele vai e corre para falar com Eli e tal, e ele vai evoluindo aí. No versículo 7, né, a gente já viu, né? Para lembrar, então Samuel, naquele momento lá, versículo 7, não havia conhecido ainda o Senhor, nem a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Então ele estava ali, trabalhando, dedicado que foi pela sua mãe, mas essa relação com o Senhor, da maneira que houve a relação com Eli, para ele não tinha acontecido, ou seja, ele só fazia, evoluía e caminhava
de acordo com tudo que tinham sido passado de conhecimento para ele, independente da voz de Deus com ele. E ele vai, e aí no fim, depois de muita insistência de Deus, vamos dizer assim, né? E aí ele percebe, opa, esse aí, quem está chamando é o Senhor. Então, peraí, vamos ter certeza? Então, olha, faz assim, ó. Quando ele chamar de novo, vai lá, se deita. Quando ele chamar de novo, você diz exatamente o que eu estou te dizendo. E foi o que fez Samuel. O que a gente aprende com esse texto que eu quero caminhar com vocês para pensar, né? Afinal de contas, vivemos num momento também onde é rara a palavra de Deus, ou a palavra ela não se manifesta da maneira que se manifestou muitas vezes. Mas Deus conduz a história independente desses momentos, Ele sabe como intervir. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que a gente precisa caminhar com Deus quando Ele está em silêncio. A gente precisa caminhar com Deus. A gente tem um poema antigo que fala, interessante, eu não vou citar o poema, né? No silêncio o jardineiro trabalha. A ideia de um jardim florido, em que você muitas vezes não vê tantas coisas acontecendo ali, e de repente ele está todo bonito, é alguma coisa lindo, quando você sabe que alguém trabalhou ali. Eu e Fabiola tivemos uma experiência uma vez que marcou a nós dois. Nós viajamos para a Argentina e estávamos lá e resolvemos ir para uma outra cidade que normalmente se vai só quando está neve. E eu falei assim, de repente está vazio, né? Então é melhor, estava mais barato, isso também era importante. Aí a gente falou assim, na época que ir para a Argentina, quando eu e ela fomos, o nosso dinheiro estava muito valorizado, então lá as coisas para nós não estavam caras. Era como viajar mais barato do que para o Nordeste, muitas vezes a gente vai aqui. E a gente mudou, pegou um avião e tal, tudo foi bem, um preço muito barato, mas nós fomos assim sem perspectiva, porque a gente não conhecia o lugar, principalmente no verão, que só se falavam lá do inverno, ou seja, tudo neve mesmo, né? Tudo coberto de neve. Quando nós chegamos no lugar, era um lugar árido, o aeroporto. Se alguém vê aqueles filmes de mexicano, aquelas coisas andando, aqueles arbustos em formas redondas, rodando assim nos filmes, era isso. E eu falei, meu Deus, que coisa, troca terrível, gastamos dinheiro à toa. Mas nós não tínhamos chegado na cidade, pagamos lá o Uber de local, lá o taxista, lá eles têm um nome que eu esqueci, e fomos indo. Quando nós fomos chegando na cidade, o verde começou a aparecer. E o outro verde, e outro verde. E eu e Fabiola estávamos no carro, essa experiência, eu e ela, foi marcante para nós. Nós olhávamos e nós não acreditávamos na beleza do verde, porque como não era inverno, as plantas estavam viçosas. Sabe quando você pega aqueles livros de história, de Branca de Neve, e que você abre e o livro é 3D, as plantas vão subindo? Era isso que a gente via. E a gente via aquele verde, e um olhava para o rosto do outro, acho que hoje ela deve se lembrar disso, nós ríamos, porque isso foi desenhado. E nós estávamos, era uma floresta. E a gente teve a oportunidade de ir num restaurante rotatório, nessa floresta, que tinha um restaurante com teleférico ao Pão do Açúcar, e você ia em cima e você via a floresta. Olha, gente, parecia que alguém colocou a mão, porque as cores todas era como uma tapeçaria, de tão lindo, pelo menos essa foi a experiência nossa. O silêncio, Deus trabalha, se Ele faz isso com as plantas, que muitas vezes a gente não percebe que nesse silêncio de Deus, Ele está fazendo coisas na nossa história, na nossa vida, e que a gente não percebe. Seria ótimo para mim e para você, eu acho que sim, nas nossas inseguranças, incertezas e dúvidas do dia a dia, que eu pudesse chegar de manhã, Deus, o que eu faço hoje? Eu tenho o meu plano, vou fazer isso, né? E você conversasse com ele, não, isso está certo, isso tira da agenda, isso não coloca aqui. Mas não é assim que ele quer fazer. Ele quer fazer isso de uma maneira diferente. E essa maneira diferente, Deus já nos orienta aqui que o jovem Samuel, que é o começo do texto, ele não conhecia o Senhor
tudo que ele tinha e tudo que ele fazia, e o texto vai falar lá, e o jovem Samuel ministrava o Senhor, era apenas por conta de tudo que lhe foi passado de conhecimento, de fé, de orientações, mas ele mesmo não tinha tido esse encontro ainda. A gente precisa aprender a caminhar quando ele está em silêncio. E como é que a gente faz isso? Caminhando na nossa vida, com tudo de bagagem, de conhecimento que eu tenho, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações do dia a dia. Aqui, Samuel está ministrando no templo, e você pode falar, então estou falando de igreja? Não. Ele, por opção da sua família, da sua mãe, foi fazer uma misturação de trabalho e relação com o templo ali. Mas no seu dia a dia, você caminha, independente do que você faça, você está caminhando nessa relação de ministração também. Então, enquanto o silêncio de Deus permanece no que parece ser o silêncio de Deus, e isso é muito importante, parece ser, porque se você voltar a lembrar da floresta que eu acabei de desenhar aqui, as coisas estão acontecendo. Coisas estão sendo traçadas, a tapeçaria de Deus na nossa vida e na vida dos outros, e está sendo conduzida, mas a gente precisa caminhar sem ficar esperando toda hora. Muitas vezes a gente traz para a igreja aquela questão, eu tenho orado e Deus não tem me respondido. O silêncio de Deus tem um propósito, sempre terá. Pode ser ele bom ou ruim, quando eu mesmo já disse aqui no início. Mas a gente precisa aprender que o que eu preciso saber nesse aparente silêncio de Deus, porque Ele, como um jardineiro, está trabalhando nas nossas vidas, é que eu preciso caminhar e eu preciso ministrar, independente do que está acontecendo, ministrar a tua vida, ministrar as relações, e sempre entender que o meu passo, para e passo, nesse silêncio de Deus, aparente silêncio de Deus, para mim, pelo menos, é obra de uma tapeçaria do Altíssimo, que Ele está trabalhando na tua vida. A gente precisa ter uma convicção que tudo que eu preciso saber a respeito da minha agenda, a respeito do meu dia a dia, das minhas decisões, o meu Deus vai me fazer conhecer. Aprenda isso, nunca esqueça disso. Se você tem aquela ausência de ter a certeza de Deus e a tua agenda está certa, toda alteração da tua agenda, o teu Deus, se Ele precisar, Ele vai alterar a tua agenda. Se você não tiver essa convicção todo dia pela manhã, você vai ter dificuldade de agir, você vai ter dificuldade de caminhar. E o silêncio tem muitas nuances de Deus, né? No caso de Eli, era um julgamento. Se você continuar olhando, o silêncio do relação de Deus com Eli, é porque ele já tinha feito um julgamento, a gente não vai entrar nesse negócio. Mas para Samuel não, ele queria fazer com que Samuel aprendesse a ouvi-lo. Ele precisava aprender a ouvi-lo. E esse nós vamos para o segundo ponto. Exatamente isso, nós precisamos aprender a nos acostumar com a voz de Deus. Eu não sei se você já entendeu até aqui que nós estamos conversando para além da oração. Todo o texto não está atrelado a uma oração, onde você ora e Deus te responde em oração. Isso pode acontecer. Fala no teu coração, você tem clareza. Mas o que está aqui no texto é para além da oração. Deus estava ensinando Samuel a acostumar com a voz dele, a esse encontro de fala. E ele precisou do apoio de Eli, porque ele mesmo não conhecia. Por isso Eli vai e ensina, no fim, como isso. Os nossos ouvidos muitas vezes estão acostumados a ações e tudo, mas Deus valoriza tanto você, o seu jeito de ser, que Ele vai trabalhando de tal maneira para que a conversa entre Deus e você seja personalizada de acordo com o seu jeito de ser. Imaginem só, Deus, em geral, e se você vê todo o texto bíblico, de cada um dos profetas, com cada situação, ele se relacionou de uma maneira diferente. Isso não é para mostrar que Deus é tão brilhante, tão inteligente, tão capaz, que Ele pode fazer 1001 mágicas. Não.
ele está sempre amparado em quem nós somos, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, e a gente precisa se acostumar a aprender a voz de Deus na nossa vida. Uma das coisas que existem muito, né, é que tem gente que chega e fala, né, eu ouvi Deus falar comigo, né? A esquizofrenia faz isso, tá? Eu queria dizer já, meu Deus do céu, eu ouvi Deus, então eu sou esquizofrênico. Não disse isso. Mas para a gente ter um comportamento adequado de Deus, da relação com Deus, de ouvir a voz com Deus, você precisa exercitar isso. E é esse exercício que Deus faz. Ele faz uma, faz duas, faz três, e aí já na quarta vez é que Samuel entende e vai conversar com Deus. Há pessoas que espiritualizam tudo. Mas tem pessoas que não espiritualizam nada. E eu volto àquela história lá do presbiteriano, lá no início. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus para discernir uma coisa da outra. Quando você elimina tudo da sua relação, você estuda tanto a palavra de Deus, está tão empenhado a isso que você aparece aquele meme, está certo. O presbiteriano como homem congelado. Por outro lado, a gente esquece que a nossa relação com Deus é uma relação onde ela é espiritual. Precisa ser. Deus é assim. Como encontrar esse meio termo? O meio termo sempre vai estar em ouvir adequadamente a voz de Deus. E, de novo, eu não estou falando num momento de oração, eu estou falando no seu dia a dia. Ele constrói determinadas histórias. Eu vou contar um caso, há muito tempo que eu não conto caso, mas aconteceu recentemente, e eu pensei muito sobre isso, né? Minha mãe morreu, eu tenho vários assuntos pendentes que a gente vai resolvendo, né? O spoiler é uma coisa que demora muito. Entre eles, tinha um documento de um processo que faltou e eu precisava pegar na aposentadoria dela um documento no Ministério da Fazenda. Ela está aposentada há 35 anos, né? Ela morreu com 95, e eu precisava pegar esse documento. Eu falei assim, nossa, vamos pegar pela internet. Eu não podia mais porque ela morreu e a senha foi revogada. Enfim, eu saí de casa, não sei mais onde ir, né? 35 anos as coisas mudam, né? Então não sei mais onde procurar o documento. E o advogado, sem esse documento o processo não anda. Aí eu parei de manhã, estava em casa sozinho, eu falei, Deus, eu estou vendo aqui o endereço onde é aqui, que eu também não conhecia um endereço antigo. Vou lá e vou tentar conversar, alguém deve falar alguma coisa comigo, né? Chegando lá, orei e fui, mas não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E chegando lá, eu cheguei naquela expectativa, né? Orei, Deus vai me dar alguma saída. E cheguei e bati lá, chegou uma atendente lá, oi, tudo bem, tudo bem? A atendente não estava num dia bom, a atendente estava num dia muito ruim. Não é aqui é o Ministério do Trabalho, você não sabe? Eu disse, não, peraí, mas eu acabei de ver aqui no celular, o celular errou, aqui é o Ministério do Trabalho. Aí eu saí, andei um pouquinho, eu falei, poxa, não é aqui, eu olhei para um lado, estava Antônio Carlos. Aí quando eu olhei lá, Ministério da Fazenda, aquela não sabe onde ela está? Aí eu voltei, fui falar com ela de novo, aqui é o Ministério do Trabalho, se você tem dúvida, fala com o porteiro. Aí eu olhei para o porteiro, tinha um porteiro, cabelo branco, eu falei, esse está com um cara que está aqui há muito tempo, vou tentar falar com ele. Aí falei com ele, meu amigo, eu estou procurando o Ministério da Fazenda, é aqui mesmo. Mas ela acabou de dizer que não era. Não, é que aquela parte ali, um balcão, um prédio imenso, um balcão era o Ministério do Trabalho, mas o prédio todo era da Fazenda. É bem típico, né? Aí eu falei, tá bom, então é aqui, E eu estou com essa situação aqui, você sobe, pega o elevador, vai no 8º andar, sala 814, você lá vai resolver o seu problema. Eu cheguei lá, fui super bem atendido, de uma maneira tão suave, mas eu já tinha saído do prédio, né? Aí eu saí, voltei, olhei, aí eu me lembrei que eu tinha orado, né? Eu falei, Deus, você arrumou um jeito de falar comigo e eu te entender, que você estava trabalhando. Talvez se eu tivesse um problema aqui, e não tivesse problema, funcionasse tudo, eu ia achar até que você nem trabalhou, nem fez nada. Mas eu acho que o problema aconteceu e a solução também
para eu te ouvir. Afinal de contas, eu tinha falado porque eu não tinha a menor noção de aonde eu ia procurar, e não tinha mesmo, só tinha um endereço, uma sala, o prédio é imenso. Algumas vezes a gente espiritualiza tudo que acontece com a gente, mas algumas vezes a gente precisa discernir quando a gente precisa espiritualizar e entender que em pequenas coisas Deus está falando com a gente. Porque logo depois, quando Ele nos ensina a ouvir Deus no dia a dia das nossas vidas, para além da nossa oração, a gente começa a caminhar num outro lugar. Porque a gente sabe que a nossa agenda vai o tempo todo ser conduzida pela mão de Deus em cada uma das coisas que nós vamos fazer. Ela passa a não ser só aquela agenda que você planejou no seu dia a dia, passa a ser um direcionador, uma bússola, porque Deus vai dizer, ó, não vá por aqui e vá por ali. Mas se você não tiver o dia a dia percebendo e ouvindo como Deus está falando na tua vida, você passa batido. Samuel, por 3 vezes, o Senhor falou com ele. Ele estava tão desacostumado, ou não tinha a experiência de ouvir o Senhor, que ele não entendeu. Como é que está a tua vida hoje? Já imaginou que talvez hoje Deus esteja falando com você, insistindo com você, e você, por não ter exercitado ouvi-lo adequadamente, isso aqui é uma grande receita de bolo, se vocês não perceberam, que vai ter um fim aqui importante. Mas a gente, às vezes, parece que está dizendo que Deus está em silêncio, e eu falei lá na frente, um aparente silêncio, mas talvez hoje Deus esteja querendo falar contigo, tentando sussurrar coisas no teu ouvido, no teu dia a dia, você acordado, percepções a respeito do que está acontecendo na vida, mas você está ouvindo outras coisas, ou a sua postura não está adequada. A primeira coisa que a gente muitas vezes pensa de novo, e você deve estar ouvindo isso, não, eu tenho que orar mais, eu tenho que me dedicar a Deus para ouvi-lo mais. Eu volto a dizer, aqui é dia a dia, aqui não é um momento de oração que você deve tê-lo, em casa, tudo, mas no seu dia a dia. E o exemplo que eu dei foi isso, eu ia sair, orei, saí e fui ver. Poxa, foi, deu certo com você, mas se você não estiver se acostumando com a voz de Deus na percepção das coisas do dia a dia, Ele vai falar e você vai buscar outro caminho. Talvez eu, se não tivesse falado com Deus, tivesse convicção que Ele ia resolver, eu teria ido embora. A mulher disse que não era ali, eu estava errado, estava tudo errado. Mas Deus redireciona as coisas, de acordo com que você vai aprendendo a ouvir de Deus como deve agir. E a coisa interessante aqui, lá no final, já caminhando para o fim, é que quando Eli percebe que é o Senhor, ele fala uma coisa muito interessante que, às vezes, é o inverso do que nós costumamos fazer. E disse Eli a Samuel, vai e deita-te, e se chamar, dirás, fala, Senhor, que teu servo ouve. Assim foi Samuel e deitou-se em seu lugar. Nossa, se você soubesse que é Deus que vai falar com você hoje, agora, como é que você vai se comportar? Qual o seu jeito de agir? Nossa, Deus vai falar comigo, como é que eu vou deitar? Não tem como deitar. Eu não vou deitar. Eu não vou relaxar. Não, Ele vai falar comigo. Ele já falou 3 vezes. Eu é que não estava entendendo. Eu é que não estava conseguindo ouvir. Mas Deus vai falar comigo. Que história é essa de deitar? A história é essa de deitar é porque a gente precisa entender que o Senhor é que está nos buscando. Relaxa. Relaxa. Tudo que aconteceu na tua história, se você não está ouvindo o Senhor hoje, ou você tem dúvidas a esse respeito, se isso está acontecendo, se prepare para tal, se prepare de tal maneira, e não precisa você ficar de joelho em oração, relaxe na relação com Deus, porque Ele vai te buscar, você só precisa estar preparado para ouvir adequadamente, olha, isso é de Deus, isso não é invenção da minha cabeça, eu não estou espiritualizando demais. Essa etapa é isso. Aliás, muitos conhecem um pouco da minha história, né? Mas não vou falar agora. Eu estar aqui no púlpito hoje foi um negócio desse. Só eu e o reverendo Leonardo sabíamos dessa história. É uma história comprida. Mas se você espiritualiza tudo, ou não espiritualiza nada, você passa a viver
2 infernos. A gente precisa aprender a ouvir e a viver uma relação com Deus na constância do dia a dia, ministrando no dia a dia, no acordar de manhã. Minha agenda é essa. Deus, minha agenda é essa. Pá. A gente não pede para não ter isso, para não ter uma bala perdida, e tal, mas sobre as coisas, pedindo sobre as coisas e se permitindo agir adequadamente, postura adequada, que é o que Deus vai acalmar. E se você entendeu até aqui, para terminar, a gente precisa aprender a responder a Deus com a nossa total atenção. Com a nossa total atenção. Isso é um exercício. Veja que Samuel, por 3 vezes, ele responde, eis-me aqui, eis-me aqui. E quando encontra com Eli, pela 4ª vez o Eli entende, opa, isso é o Senhor. Ele faz o seguinte, fala assim, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E quando o Senhor vem, no último versículo está lá, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós temos uma dificuldade muito grande de ter a postura correta com relação ao Senhor. A gente se coloca à disposição, mas a gente não faz o que mais deveríamos fazer nas nossas relações, não só com Deus, com todos na nossa casa, na nossa família, ouvir. Teu servo ouve. Às vezes a gente não ouve o nosso cônjuge, a gente age, a gente faz, mas às vezes a gente não ouve. A postura de não ouvir, ela perpassa a nossa casa, quando a gente não está ouvindo o nosso filho, não está ouvindo o que ele realmente quer. Ouvir adequadamente, entender qual é a proposição dele, faz toda a diferença nas nossas relações. E quando a gente sequer faz isso em casa, com o Senhor nunca faremos. Nós precisamos aprender a ter esse tipo de atitude. Fala que o teu servo hoje, o teu servo, ou seja, eu estou me colocando na posição certa e não o eis-me aqui. O eis-me aqui eu podia trabalhar no hebraico, o que essas expressões explicam, mas fica claro no português. Eis-me aqui, eu estou pronto para trabalhar. Talvez você hoje pense assim, não, eu estou pronto, eu sou pau para toda a obra, eu estou trabalhando ali. Mas para minha relação com Deus, a primeira coisa que eu preciso ser é servo e ouvinte. É só o que me tenho a fazer no dia a dia. As nossas relações parecem que são ruins, porque ainda quando você é um ouvinte, você às vezes é um ouvinte seletivo. Sabe o que é ouvinte seletivo? Você liga e desliga o ouvido a depender do seu interlocutor. Isso é péssimo, porque quando você é seletivo em ser ouvinte, ele fala, é como se você estivesse olhando para uma mancha e um barulho ali. Aquela pessoa, você não entendeu nada do que a pessoa está lá, porque você já tem um método programado de ser seletivo no que você ouve. E quando você percebe as coisas que são ditas a você, você começa a compreender mais aquele universo daquela pessoa que está ali, carente, dependente. E quando você faz isso com os outros, você aprende a fazer isso também com Deus. Não ser seletivo no sentido de compreender a Deus, mas se colocar na posição de servo. Esse modo liga-desliga, ele tem uma maldição implícita. Quando vocês continuarem a ler o texto, vocês vão ver que a conversa de Deus com Samuel é uma conversa de juízo contra Eli, que ele já conhecia. Mas essa maldição ela é muito maior até do que essa revelada do Samuel, porque quando eu não ouço Deus, eu não me coloco à disposição de ouvir Deus, ele passa a não existir. Eu entro em crise. Porque no dia a dia, eu venho à igreja, eu oro, eu faço isso, eu trabalho na igreja, eu digo que ele existe, mas não há um pingo de verdade nisso no meu coração, nos meus olhos, porque eu não aprendi a ouvi-lo, para ter a certeza que os meus passos, o meu dia a dia, o meu documento que eu ia pegar lá, foi a ação dele na minha vida. Eu vivo por certezas minhas,
mas não por ouvir a Deus de forma adequada. Senhor, o teu servo está disponível para te ouvir. Pensa nisso, pensa no teu dia a dia, não seja seletivo, aprenda a se conduzir no dia a dia de tal maneira que Deus provavelmente está falando com você 1, 2, 3 vezes, como foi com Samuel, mas você está tão não habituado a permitir ser um ouvinte adequado que você não consegue enxergar. Talvez você não acredite mais na espiritualidade da relação com o Senhor. Você pode não acreditar, mas ela existe, independente de você crer ou não. Você pode, num dia nublado desse, não acreditar que o sol existe, mas ele existe, independente do que você pensa. Se debruce sobre isso, se deposite, seja um ouvinte adequado. Comece a exercitar isso com seus familiares, por incrível que pareça, com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua mulher, com os seus colegas de trabalho. Seja um ouvinte, perceba o que eles estão dizendo, na verdade, para além do que está sendo dito nas pequenas palavras. A criança, a gente quando tem um bebê e ele nasce, não temos alternativa. A única coisa que temos que ser é ótimos ouvintes, porque ele só faz isso, barulho. Mas parece que ao longo da nossa vida a gente acaba por esquecer isso, esquecer que deveríamos permanecer sendo bons ouvintes, ainda que ele cresça, porque ele vai falar coisas, e muitas vezes ele vai falar coisas que vão precisar ser decodificadas para o seu dia a dia. E cada criança tem um atributo especial de falar na linguagem do seu próprio núcleo familiar. Deus faz isso com você, acredite, hoje faz isso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus e Pai, o desafio está diante de nós, para que possamos aprender a te ouvir, aprender a ficar em silêncio e nos colocarmos diante de Ti como ouvintes, como bons ouvintes, não como ouvintes seletivos que ligamos e desligamos, mas percebendo no todo do nosso dia a dia, Pai, a Tua santa presença, e percebendo assim a Tua santa presença, a Tua voz, esse silêncio, Senhor Deus, que muitas vezes perpassa por séculos, não é mais silêncio, é uma voz forte da Tua onipresença, do Teu poder, do Teu amor por cada um de nós, sendo ecoado no silêncio, Pai, dos dias da nossa vida, Pai, porque agora temos os nossos ouvidos abertos para isso. Sê com cada um de nós, Pai, nos dá a tranquilidade de Samuel, Senhor, para deitar e aguardar a Tua santa voz, estando apenas nos preparando, Senhor Deus, para cada novo encontro, de cada manhã, Pai, onde as nossas agendas, Senhor Deus, são iluminadas pela Tua santa presença. Sê conosco, nos abençoa e nos desafia a querer ser assim. Em nome de Jesus, amém.